Olá pessoal, hoje vamos fazer uma questãozinha sobre função modular, só que essa é bastante complicada, certo? Essa caiu na Federal CTG 2012. Claro que quem estudou função modular muito bem já tem ideia de como vai fazer, mas a pessoa que não tem uma noção muito boa, essa questão se torna difícil. Vamos começar aqui que ela é um pouco trabalhosa. Vem cá. Considere a função f de x igual a módulo de x mais 1 menos módulo de x menos 1. Neste caso, a gente não tem como aplicar os bizus que a gente viu nas outras aulas. Aquilo só serve quando você tiver simplesmente um módulo. Quando tiver adição ou subtração de módulos, a gente vai ter que aplicar a definição de módulo. Então, veja só. Você tinha que saber o seguinte, vamos só aplicando a definição aqui. Quem é o módulo de x? Todo mundo, eu espero que saiba que o módulo de x, certo, é o valor de x absoluto. Quer dizer, o valor de x sem sinal, a distância do ponto representativo desse x até o zero. Por isso que o módulo de 5 é 5 e o módulo de menos 5 é 5. Porque a distância do 5 e menos 5 até o zero é a mesma. É o número sem o sinal. Mas existe essa definição de módulo, que é uma definição algébrica. Quem é o módulo de x? O módulo de x pode ser o próprio x, mas pode ser o oposto desse x. Como assim, Fábio? O módulo de x é o próprio x se esse x for maior ou igual a zero. Quer dizer, o módulo de 0 é 0, o módulo de 1 é 1, o módulo de 2 é 2. Quer dizer, o módulo de um número positivo ou zero é ele mesmo. Então, o módulo de x é o próprio x se esse x for positivo ou zero, maior ou igual a zero. Mas se o número for negativo, por exemplo, quem é o módulo de menos 5? Não é o próprio menos 5, é o oposto, é menos 5, 5. Então, quando o número for negativo, ele já possui o sinal negativo. Então, o módulo de x pode ser menos esse x, isso que o pessoal tem dificuldade de entender, se x for menor que zero. O problema é que muita gente acha que menos x é negativo. Não. Menos x significa oposto de x. Então, se x é menor que zero, negativo, menos x é o oposto dele, é positivo. Por isso que o módulo de x é o próprio x, se x for maior ou igual a zero, e é o oposto de x menos x, se x for menor que zero. Essa definição pode ser aplicada para qualquer módulo. Então, conclusão. Quem é o módulo de x mais 1? O módulo de x mais 1 pode ser o próprio x mais 1 se esse x mais 1 for maior ou igual a zero, que resolvendo x maior ou igual a menos 1. Agora, o módulo de x mais 1 pode ser o oposto de x mais 1, que é menos x menos 1, é o oposto, se x mais 1 for menor que zero. X mais 1 menor que zero, resolvendo x menor que menos 1. Isso é a definição. O que isso quer dizer? Que o módulo de x mais 1, do menos 1 para frente, quando x for maior ou igual a menos 1, ele é x mais 1. Quando o x for menor que menos 1, quer dizer, para trás de menos 1, ele é menos x menos 1. Você vai ver já onde eu vou aplicar isso. Usando a mesma ideia, quem seria o módulo de x menos 1? O módulo de x menos 1 pode ser x menos 1 se esse x menos 1 for maior ou igual a zero, que resolvendo, olha, só para você ver que eu não fiz aqui, x menos 1 maior ou igual a zero. Se você resolver isso, vai ficar x maior que 1, maior ou igual a 1, não é isso? Aí eu já vou apagar isso e já vou escrever o resultado, x maior ou igual a 1. Quando é que o módulo de x menos 1 é o oposto dele, que no caso é menos x mais 1? Acontece isso somente se esse x menos 1 for negativo, menor que zero, então x menor que 1. Conclusão, o que é que eu faço para somar ou subtrair dois módulos? Eu faço o seguinte, eu posso colocar aqui uma tabelinha, preste atenção, e nessa tabela eu vou escrever aqui o módulo de x mais 1, o módulo de x menos 1, e o que eu quero na realidade é a diferença dos dois, f de x no caso, vou escrever f de x. O que é f de x? Está aqui em cima, ó. F de x é isso, ó. F de x é módulo de x mais 1 menos módulo de x menos 1. Quer dizer, eu vou ter que para encontrar f de x, eu vou ter que subtrair os dois.
Mas veja bem, o que eu vou fazer é o seguinte, quais são os números que estão... Opa, volta aqui, perdão. Quais são os números que estão dividindo o módulo em duas partes? O módulo de x mais 1 ele é dividido em duas partes pelo menos 1, pelo x menos 1. Quer dizer, quando o x for maior ou igual a menos 1, ele é uma coisa. Quando o x for menor que menos 1, ele é outra. Já o módulo de x menos 1, ele é dividido em duas sentenças pelo 1. Quando o x for maior ou igual a 1, ele é uma coisa. Quando o x for menor que 1, ele é outra. Então eu venho nessa tabela e aplico isso. Eu simplesmente vou escrever aqui, vou separar essa tabela assim, ó. Eu vou colocar aqui o menos 1 e o 1, que são os números que estão dividindo esse módulo em duas partes. Quer dizer, o módulo de x mais 1, se você olhar na definição aqui em cima na direita, diz assim, módulo de x mais 1 é x mais 1 se x for maior ou igual a menos 1. Então eu vou pegar tudo que é do menos 1 para frente e vou escrever x mais 1. Então, onde tem módulo de x mais 1, do menos 1 para frente é x mais 1. Ok? Deixa eu dar uma melhorada aqui, rapidinho. Pronto. Agora, quando o x for menor que menos 1, ele é menos x menos 1. Então, menos x menos 1. Então, eu estou aplicando exatamente a definição que eu encontrei aqui inicialmente para escrever ali, do menos 1 para frente, x mais 1. Antes do menos 1, menos x menos 1. Já o módulo de x menos 1, ele está dividindo em duas sentenças. Do 1 para frente, quer dizer, quando o x for maior ou igual a 1, ele é x menos 1. Maior ou igual a 1 é do 1 para frente. Então vai ficar x menos 1. Agora, quando o x for menor que 1, ele é menos x mais 1. Então, menor que 1, antes de 1, menos x mais 1. O que é que eu vou ter que fazer para encontrar f de x? Eu vou ter que subtrair módulo de x mais 1, módulo de x menos 1. Então, eu vou ter que pegar o de cima menos o de baixo. Fazendo essas continhas, eu vou ter o seguinte. Menos x menos 1. Vou escrever aqui e depois eu apago. Menos x menos 1, menos, abre parênteses, menos x mais 1. Esse menos na frente muda o sinal. Vai dar mais x menos 1. Vai cortar menos x com mais x, vai ficar menos 2. Então, aqui o resultado é menos 2. Beleza? Deixa eu apagar isso aqui. Rapidinho. Vou apagar isso aqui. Apagando isso aqui, que eu queria só mostrar como foi que eu fiz essa subtração. Beleza, pessoal? Isso aqui não... O espaço da gente não é tão grande. Vamos lá, apagamos isso aqui. Do mesmo jeito, agora eu vou fazer x mais 1 menos x mais 1. Aí vai ficar 2x e 1 menos 1, 0. Quando você fizer a subtração, quiser mudar o sinal do segundo de baixo, né? Vai dar 2x. E quando você fizer x mais 1 menos, abre parênteses, x menos 1, vai ficar x menos x, 0 e 1 mais 1, 2. Conclusão. Eu tenho aqui agora que essa função f de x, ela na realidade pode ser dividida em três partes. Ela pode ser menos 2 se x for menor que menos 1. Ela pode ser 2x se o x for de menos 1 até 1. E ela pode ser 2 se x for maior ou igual a 1. Quer dizer, antes de menos 1, ela é constante em menos 2. Entre menos 1 e 1, ela é uma função afim, é uma reta crescente, 2x. E a partir do 1, ela é constante no 2. Então esse gráfico, ele até ficou fácil depois de fazer. A dificuldade é você aplicar a definição dos módulos e subtrair. Essa é a dificuldade. Então quando eu for fazer esse gráfico, ele vai ficar assim, ó. Deixa eu colocar aqui. X e Y. Então eu tenho o valor de x aqui 1 e o valor de x aqui menos 1, que são exatamente os valores principais aí de x. Então vamos ter o seguinte, vamos fazer o gráfico. Deixa eu mudar a cor aqui, fazer vermelho. Tá danado. Pronto. Fazer o gráfico vermelho. Então veja bem.
Essa função ela é constante no menos 2 se x for menor que menos 1. O que é uma função constante no menos 2? É uma reta horizontal que passa pelo menos 2. Essa reta seria isso. Vamos supor que seria isso. Só que ela iria passar por aqui, ó. Vê só. Ela ia passar aqui pelo menos 2. Beleza, pessoal? Só que como ela só existe se x for menor que menos 1, ela vai acabar aqui, ó. Ela vai acabar aqui. Ela só existe para x menor que menos 1. A função constante x igual a 2, olha para cá, 2 está aqui em cima, ó. Dois está aqui em cima, certo? 2 está por aqui. Então, ela vai ser constante em 2, quer dizer, uma reta horizontal passando pela ordenada 2 para x maior que 1. Quer dizer, do 1 para frente, ela é constante no 2. Agora, ela vai ser uma reta 2x para x variando de menos 1 a 1. Então, vamos lá. Quando for menos 1, vai ficar 2 vezes menos 1, menos 2. Então, vai ter o ponto menos 1 e menos 2, que é aqui. E quando for 1, 2 vezes 1, 2. Então, ela vai fazer isso, ó. E quando x for 0, vai dar 2 vezes 0, 0. Ela passa pela origem. Então, esse gráfico, quando você une essas três partes, ela está dividida em 3 sentenças, 3 partes. Quando você une essas 3 partes, você vai ter esse gráfico. Quer dizer, você vai ter uma semi-reta constante na horizontal do menos 1 para trás e uma semi-reta do 1 para frente, horizontais, constantes. E vai ter um segmento de reta do ponto menos 1, menos 2 até o ponto 1 e 2. Ok, pessoal? Poxa, não estou conseguindo botar esse negócio. Pronto! O que eu queria era escrever esse 2 aqui. Pronto. Então, se você olhar aqui, eu tenho 2 pontos. Ó, o ponto menos 1 e menos 2 e o ponto 1, 2. Beleza, pessoal? Com isso, a gente já pode olhar agora as alternativas. Depois que o cara fez esse gráfico. Item 0. F é par. O que é uma função par? É uma função que, quando você aplica valores opostos no lugar de x, os resultados são iguais. Na verdade, eu poderia ter feito esse f é par sem esse gráfico todinho. Simplesmente, se eu quero analisar se uma função é par, eu podia calcular aqui f de 5 e f de menos 5, f de 10 e f de menos 10. Os resultados de números opostos teriam que ser iguais. Quer dizer, uma função é par quando f de x é igual a f de menos x para todo x pertencente ao domínio dessa função. Essa é a definição de função par. Quer dizer, quando eu quero analisar se uma função par friamente e rapidamente, eu vou no lugar de x e aplico números opostos. Os resultados têm que ser sempre iguais. E neste caso não acontece isso. Se você colocar, se você olhar, e outra coisa, graficamente, quando é que uma função é par? Quando o gráfico é simétrico em relação ao eixo y. Quer dizer, quando o lado direito do gráfico, do eixo y, é simétrico ao esquerdo. E não está acontecendo isso aqui. Então essa função é par, falso. Você podia simplesmente calcular f de 5 e f de menos 5. Já ia ver que não são iguais. Ok, pessoal? F é positiva, quer dizer, está perguntando se essa função é sempre positiva. O que é uma função positiva, que tem resultado sempre positivo? É uma função que o gráfico está todo acima do eixo x. E não, essa função atinge valores negativos. Então, essa função é falso. Ela é positiva? Não, existem valores negativos. Quer dizer, quando você aplicar x menos 1, dá menos 2. Então, já deu valor negativo nessa função. F é injetora. Veja bem, o que é uma função injetora? É uma função que valores de x diferentes possuem sempre imagens diferentes. Como se você está olhando no gráfico aqui, vendo que quando o x for 1, dá 2. Quando o x for 2, dá 2. Então, vou até mostrar aqui, ó. x2, imagem 2. x3, imagem 2. Quer dizer, existem infinitos valores de x com a mesma imagem. Então, a função é injetora quando cada x tem seu y exclusivo. Quando valores de x diferentes possuem sempre imagens diferentes. E isso não acontece aqui. Falso, ela não é injetora. A imagem de f é um intervalo fechado de menos 2 a 2. A imagem é o conjunto dos valores de y daquela função. Se você olhar o gráfico, ela vem constante de menos 2, depois ela vai subindo, é uma reta, é um segmento de reta de menos 2 a 2 e depois se torna constante no 2. Quer dizer, todo esse gráfico, todos os valores de y vão de menos 2 a 2. Então a imagem de f realmente é um intervalo de menos 2 a 2, verdadeiro. E finalmente, f de x mais y é igual a f de x mais f de y para quaisquer x e y reais.
Então, o que é que você poderia fazer aqui? Calcular f de dois valores quaisquer positivos. Por exemplo, quem é f de 2 mais 3, que é f de 5. F de 5, se você olhar no gráfico ou substituir na função, você vai ver que dá 2. E quem é f de 2 mais f de 3? Vai dar f de 2 é 2 e f de 3 é 2. Você pode calcular esses valores ou substituindo na fórmula ou olhando pelo gráfico. F de 2 é 2 e f de 3 é 2. Então isso aqui vai dar 4. Quer dizer que se você fizer f de 2 mais 3, não dá igual a f de 2 mais f de 3. Então, f de x mais y é igual a f de x mais f de y para quaisquer x e y reais? Falso. Quer dizer, você poderia ter feito essa questão, alguns itens dessa questão, sem precisar fazer o gráfico como eu fiz. Mas quando você faz o gráfico, você consegue ver tudo ali daquela função. Agora, é difícil. Esse gráfico não é um gráfico que o aluno rapidamente aprenda. Você tem que saber a definição de módulos, saber separar os módulos pela definição. E quando você tiver soma ou subtração de módulos, tem que fazer aquela tabelinha para somar os módulos ou subtrair, para encontrar a função que você deseja. E essa função sempre vai estar dividida em 2 ou 3, no caso aqui desse exemplo, 3 sentenças. Então ela tem 3 partes. Beleza, pessoal? Vamos estudar. Dá uma olhadinha, estuda direitinho, com calma, que a gente chega lá. Um abraço. Até mais.